pra onde eu devo ir tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. Amém? 1 Coríntios 13. Acharam? Verso 10. Diz assim: quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Eu vou compartilhar nessa manhã um pouquinho sobre maturidade, né? Esse processo de maturidade que é tão importante, tão necessário. E todos nós estamos nele. Amém? Todos nós estamos nesse processo de maturidade. Maturidade não é algo que a gente alcança, né, da noite para o dia ou numa única só vez, mas é um processo. E só que por ser um processo, a cada tempo nós nos tornamos mais maduros, né? A cada etapa, a cada mudança de tempo, a cada mudança de ciclo, a ideia é que a gente se torne cada vez mais maduros até atingir, né, a estatura do varão perfeito. Como o texto diz aqui, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Né? Essa palavra perfeito é teleios, que significa completo, finalizado, cheio, maduro. Né? Então, quando vier o maduro, e na verdade o maduro já veio, o maduro já está, né? Está em mim, está em você. E a ideia é que nós demos mais lugar para que o maduro, né, o perfeito, o completo, cresça em nós, e tudo que há de imperfeito em nós, relacionado à velha natureza, vá sendo aniquilado, vai sendo subjugado, vá sumindo com o tempo. Amém? E dentro desse texto aqui que nós acabamos de ler, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que a maturidade vai trazer em evidências, no mínimo, 3 áreas da nossa vida. A forma como nós pensamos, falamos e sentimos. Então, nessas 3 áreas da vida é que se manifestará, né, umas das, né, são essas 3 que a gente vai falar hoje, é que se manifesta, né, dão evidências de quão maduro nós estamos, de que estágio de maturidade nós estamos. Isso vai se evidenciar na forma como nós falamos, como nós pensamos e como nós sentimos. A primeira delas é como nós falamos. A maturidade vai permitir, né, vai nos auxiliar, vai nos direcionar a como nós devemos falar. A maturidade permitirá que nós falemos como devemos falar. Porque falar todo mundo fala, né? Falar todos nós falamos. Até quem não fala, né, de uma forma física, orgânica, tem outra linguagem que tem como a pessoa se expressar, para que ela se expresse, para que ela fale. Então todos falam. O problema é se nós estamos falando corretamente, né? Se nós estamos nos expressando corretamente. Um texto bastante conhecido, né? Talvez você conheça bastante o livro de Tiago, que vai falar da língua, que é o membro principal que a gente usa para falar. Né? Tem gente que fala com os olhos, tem gente que fala com as expressões faciais, né? Mas aí depois, se for necessário, a língua vai emitir palavras que vai decifrar tudo aquilo que os olhos, que a expressão facial demonstrou. E eu queria ler um texto com vocês aí em 1 Coríntios 3, 1. Que vai fundamentando tudo isso que nós vamos ver nessa manhã. 1 Coríntios 3, 1. Acharam? Irmãos,
eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. O que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo? Que há palavras, que há uma linguagem que é própria de cada faixa etária. Para o maduro, você tem que falar de uma forma, mas para o imaturo, para a criança, para aquele que ainda não atingiu determinado estágio, você precisa falar de outra forma. A igreja ali em Coríntios já deveria estar na condição de ouvir palavras para pessoas maduras, mas eles não estavam em condição de ouvir. Por quê? Porque eles não tinham avançado no estágio de maturidade. Então o texto Paulo fala, eu queria ter podido falar com vocês como a espirituais, mas eu não tive condições de falar, porque vocês não avançaram no processo de maturidade. Então a linguagem, o vocabulário vai precisar ser mantido na linguagem inferior não, para imaturos ainda. Há assuntos que precisam ser tratados, há coisas que precisam ser liberadas, que não poderão ser liberadas porque vocês não têm condição de receber. Nem o alimento que vocês já estão na fase de receber, que já é alimento sólido, não tem condição de receber. Ainda é necessário que vocês permaneçam tomando leite. Mesmo que o leite já não faça mais efeito. Porque existe uma fase da vida que o leite já não é mais tão necessário. Para a criança, a gente sabe, no desenvolvimento natural, até certo período o leite é importantíssimo, é fundamental. Mas depois daquele período o leite já é irrelevante. Se a mãe quiser manter, que mantenha, mas já não tem mais a mesma efetividade quanto no processo que ela precisa exatamente daquele único alimento. Então, Paulo fala, já era tempo de vocês mudarem de alimento, mas vocês não estavam prontos para isso. E precisaram continuar tomando leite. E o leite já não faz mais efeito na idade que vocês estão. Mas por quê? Porque não avançaram na etapa de maturidade, não avançaram na etapa do desenvolvimento. Um outro texto que eu queria ler com vocês é Salmo 19. Salmo 19, verso 1. Eu vou falar alguns textos para vocês lerem, porque no sábado o pastor Rodrigo falou tanto texto. Eu nem falo tanto texto assim. Falei, vou pôr uns textos agora na minha ministração, para ficar chique, igual do pastor Rodrigo. Não é, pastor? Você tentou ser igual a mim? Me superou, hein? Você falou bastante. Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Amém? Sabe o que o salmista está querendo dizer aqui? Que a criação por si só, quando ela funciona dentro do processo para que ela foi criada e ela manifesta naturalmente aquilo para que ela foi criada, ela manifesta a realidade de Deus, quem Deus é, a natureza de Deus, e isso faz com que palavras sejam pronunciadas em relação a Deus. Amém? Quando eu e você começamos a manifestar Deus como Ele exatamente é, palavras serão declaradas, palavras serão emitidas em função, em relação a quem Deus é. O texto fala aqui que a natureza se manifesta sem palavras, mas mesmo assim, a voz do Senhor ressoa sobre toda a terra, e as suas palavras até aos confins do mundo. Amém? Isso significa que nós, como filhos de Deus, quando nós atingimos esses processos de maturidade, naturalmente nós fazemos com que as pessoas conheçam a Deus. E isso faz com que as pessoas declarem algo a respeito de Deus, a respeito da sua grandeza. Aqui fala que os céus declaram a glória do Senhor. O sol, só de aparecer lá de manhã, ele já manifesta algo de Deus. Ele já declara a grandeza de Deus, ele fala da grandeza de Deus.
E nós, como filhos, o que nós temos falado da grandeza de Deus? O que nós temos manifestado com a nossa própria vida em relação a quem Deus é? O texto fala aqui, ó, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia se comunica com o outro dia. Um dia, né, vai encerrando e o outro dia vai nascendo. E um dia se comunica com o outro dia. É a sincronia da natureza funcionando naturalmente e Deus se revelando. Não tem como você olhar para a natureza e não enxergar Deus. A não ser que você esteja num estágio muito, né, muito ruim, que você não consiga enxergar nada de Deus, mas não tem como. E até aqueles que às vezes estão no estágio, né, bem ruim, eles olham para a natureza, com aquele pôr do sol maravilhoso, né, eles olham para aquilo e eles começam a chorar. Ai, minha condição, Deus é tão lindo, Deus é tão bom. Não tem como não reconhecer Deus na natureza. Não tem como não reconhecer Deus na sua criação. E nós também somos obra das mãos do Senhor. Amém? Nós também precisamos funcionar nessa sincronia de, no nosso dia a dia, comunicar a vida de Deus que está em nós. Fazer conhecida a vida de Deus que está em nós. Outro texto, Colossenses 2:1. É diferente quando a gente manifesta a vida de Deus, quando a gente reconhece Deus em todas as coisas. É diferente de só ser um discurso bem elaborado daquilo que a gente conhece. De só usar palavras. Paulo falou, eu não vou chegar para vocês com palavras de sabedoria, de conhecimento, porque não é essa a realidade. Mas eu vou chegar com conhecimento exato de quem Deus é. Porque é isso que vai manifestar Deus, é isso que vai manifestar poder. É o conhecimento de Deus e não sabedoria humana. Colossenses 2:1 fala assim. Eu não abri aqui meu Colossenses, espera aí. Quero que saiba o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, por todos que ainda não conhecem pessoalmente. Eu esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu digo isso para que ninguém se engane com argumentos que só parecem convincentes. Tem gente que é bom de argumento, não é? É bom de discurso, é bom de palavras bonitas, né? Mas Paulo diz aqui, ó, eu estou aqui para abrir o olho de vocês, para que vocês não se enganem com palavras bonitas. Né? O que nós falamos, o que nós manifestamos, precisa ser fruto do conhecimento de Deus. Precisa ser fruto da fonte onde a gente está se alimentando. E Paulo fala aqui, ó, que nele está escondido, né, todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Ele é a fonte. Nós temos que falar daquilo que nós conhecemos, porque nós temos nos alimentado da fonte. Ele é a nossa fonte. É dele que nós nos alimentamos. Discurso bonito, palavras bonitas, a gente consegue achar em qualquer lugar, né? Pega em livro, pega na internet e a gente reproduz. Mas a nossa vida vai acompanhar aquilo que a gente fala. É aí que pega. Porque eu posso falar bonito, mas se a minha vida não acompanha aquilo que eu falo, eu não vou estar revelando, ou melhor, eu vou estar revelando a fonte da onde eu estou me alimentando dessas palavras. Se é da natureza de Deus, ou se é da natureza humana. Ou se é da natureza corrompida, ou se é do velho homem ainda. Por isso, Paulo fala, quando eu era menino, eu falava como menino. Mas quando eu cresci, eu fui amadurecendo, eu já não me alimento mais com alimento de menino. As coisas que eu falo, as coisas que eu pronuncio, agora partem de outra fonte. E essa fonte é Cristo. Essa fonte é a sabedoria e o conhecimento de Cristo. É dessas coisas que eu preciso falar, dessas coisas que eu preciso me alimentar. Tem um texto em Atos, acho que é Atos, eu marquei aqui em algum lugar. Um texto em Atos que Paulo tinha ido pregar lá numa determinada região. E aí as pessoas daquele lugar falaram assim, volta na próxima semana que a gente quer continuar ouvindo você falar. E tem algumas versões que falam, eles insistiram para Paulo voltar, que eles queriam continuar ouvindo o que Paulo estava falando.
Será que as pessoas têm insistido para nos ouvir falar? Será que as pessoas insistem para estar perto de nós, para ouvir o que a gente fala? Porque o que a gente fala alimenta, porque o que a gente fala traz suprimento para as pessoas? Eles falaram, insistiram para Paulo. E aí o texto continua falando que no próximo sábado, quando Paulo voltou, a quantidade de gente que estava lá era muito maior da que estava no sábado anterior. Por quê? Porque um foi falando para o outro que as coisas que aquele moço fala é importante a gente ouvir. Será que o que a gente fala ajunta a gente? Ajunta no sentido de atrair pessoas para ouvir o que a gente fala, alimenta pessoas, supre necessidade de pessoas. Isso é fruto de maturidade. E maturidade é fruto de relacionamento com Deus. Por isso Paulo fala, quando eu amadureci, as coisas de menino já não funcionam mais. Porque menino também fala. Não é? Mas aí, a fala do menino é o quê? É só argumentos, discurso que tenta convencer as pessoas, mas não acompanha a vida. Não alimenta outras pessoas, não sacia outras pessoas. Então nós precisamos nos alimentar da fonte correta. Nós alimentamos pessoas com aquilo que nós falamos. Que tipo de alimento nós estamos servindo para as pessoas? Se nós alimentamos as pessoas com aquilo que nós falamos. Como é seu vocabulário? Como é meu vocabulário? Qual é a quantidade de coisas que eu falo que manifesta Cristo? Eu falo mais de Cristo ou eu falo mais da minha vida, do que eu faço, do que é importante para mim, do que eu acho, do que eu penso, do que eu sinto? O que eu falo mais? No que é baseado aquilo que eu falo? Minhas palavras são carregadas de quê? Qual é o nível moral das minhas palavras? Talvez você pode pensar assim, não, mas nós estamos aqui numa comunidade de fé, só gente santa de Deus. Eu acho muito legal, né, uma das matérias que nós estamos estudando fala que a gente não tem que pregar o evangelho só para quem está fora. A gente também precisa pregar o evangelho para quem está dentro. Porque tem gente que acha que está dentro, já está zerado. Né? Então parece incoerente falar qual é o nível moral das palavras que a gente usa, do nosso vocabulário. Né? Porque tem gente que acha que está na igreja, né? Ou já faz parte de uma comunidade de fé, está dentro de toda essa realidade, as palavras já estão zeradas. Mas se você não sabe, eu vou abrir seus olhos. Tem gente que fala cada coisa que Jesus. Por quê? Porque as palavras não acompanham a vida. Não adianta, a aparência a gente pode manter por um tempo, mas depois as tuas palavras te denunciam. O que você fala, como são seus xingamentos, né? Como são as suas tropicadas lá na quina da cama. Seu dedo queimado lá no fogão, como que é? Seu varal que arrebenta com as roupas lá, como que é? A pessoa que te fecha no trânsito, como que é? Será que isso atrai pessoas? Será que isso manifesta a vida de Deus? Será que isso manifesta o alimento que você está se alimentando? Quer dizer, manifesta, né? Mas que alimento que você tá manifestando? Por quê? Porque o maduro deixa as coisas de menino para trás. Deixa as coisas da velha natureza para trás. Diminui a frequência daquilo que a velha natureza tem influência naquilo que a gente fala. Amém? Esse Salmo 19 que a gente leu, o último texto fala assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis, sejam aceitáveis diante de Ti, Senhor. Será que aquilo que eu falo é aceitável diante do Senhor? Será que aquilo que nós estamos falando tem sido agradável, aceitável diante do Senhor? Às vezes a gente não agrada a pessoa que está do nosso lado, como a gente fala com a pessoa. Será que a gente agrada o Senhor? O maduro deixa as coisas de menino para trás. O maduro abandona esse vocabulário que não agrada mais o Senhor. Por quê? Porque ele vai se alimentar da fonte. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência e do conhecimento e da moral. Nele estão todos os conhecimentos. Nele está. E Ele está em mim, e Ele está em você. Então nós temos condição de ter um vocabulário à altura daquilo que nós carregamos. Ou melhor, daquele que nós carregamos, que é Cristo.
Amém? A segunda coisa nesse texto, né, que a maturidade... Tem um outro texto que eu não vou ler também, que agora eu já bati o recorde do pastor Rodrigo, já falei todos. Tiago 3 fala assim, para você ver como que é grave isso que a gente fala, né? A gente adora Deus e fala, Deus é tudo para mim, Deus é minha vida, e põe, e coloca postagem na internet, nos status, né? Você todo espiritual na rede social. E aí o texto pega de Tiago, fala assim, que o ser humano, né, o homem, ele bendiz a Deus com a sua boca, mas com a mesma boca ele maldiz o homem, que é a criação de Deus. Como que eu posso falar bem de Deus e falar mal de alguma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus? Que foi criada para receber a imagem e semelhança de Deus. E às vezes a gente não tem noção disso e a gente faz isso o tempo todo. Porque quem conhece Deus, quem caminha com Deus, quem tem esse nível de comunhão e intimidade com Deus e vai amadurecendo no processo, olha para as pessoas e enxerga Deus nas pessoas. É o que Paulo fala. Eu agora só conheço as pessoas a partir de Cristo. Eu não enxergo mais a deficiência das pessoas, eu enxergo Cristo. Se eu ainda continuo enxergando deficiência nas pessoas, é porque eu preciso conhecer Cristo. Porque se eu não vejo Cristo na pessoa, eu não conheço Cristo. Então a gente pode medir aí como que está o nosso nível de conhecimento de Cristo, de acordo com o que eu ainda enxergo nas pessoas. Se eu olho nas pessoas e só vejo defeito, só vejo crítica, só vejo empecilho, só vejo resistência, porque o meu nível de conhecimento de Cristo é que está baixo. Não é a pessoa que é chata, não é a pessoa que é difícil de lidar, não é a pessoa que é isso, não é a pessoa que é aquilo. Sou eu que conheço pouco a Cristo. Porque Paulo fala, eu agora só conheço as pessoas a partir de Cristo. Porque eu olho para todas as pessoas a partir da lente de Cristo. E eu enxergo as pessoas como Cristo enxerga. Por quê? Porque o defeito nós vamos enxergar, as deficiências nós vamos ver. Mas eu preciso enxergar Cristo na vida das pessoas. Porque é assim que Cristo nos enxerga. É assim que Cristo olha para nós e já nos enxerga pronto, já nos enxerga perfeito. O Pai olha para nós e enxerga o Filho em nós. E a gente quer ficar apontando o erro das pessoas. Nem o Pai faz isso, e a gente faz. Não é verdade? A gente fica, esse é isso, esse é aquilo. Naquele eu não vou. Com aquele eu não consigo. Aquele é tal coisa. Nem o Pai faz isso, mas nós fazemos. Com a mesma boca eu bendigo a Deus e com a mesma boca eu amaldiçoo o que Deus faz. É a mesma coisa que eu falar bem do Carlos e falar mal do Benjamin. Você ia gostar, Carlos? O Elvis, que é todo apegado na Bela. Você ia gostar, Elvis? Falar bem do Elvis e falar mal da Bela? E a gente faz isso. Com a mesma boca, a gente bendiz. E com a mesma boca, a gente maldiz. Fala se a gente não precisa amadurecer. Porque os maduros bendizem. Os maduros reconhecem. Nós acabamos de ler lá nos Salmos, lá a própria natureza manifesta Deus no seu funcionamento natural. Então nós também precisamos avançar nesse estágio de maturidade. A segunda coisa, que eu pense como eu devo pensar. A maturidade vai, nos permitir que nós pensemos como nós devemos pensar. Tem uma música da Laura que fala assim, teus pensamentos me definem. Os pensamentos de Deus nos definem. Os pensamentos de Deus a nosso respeito definem quem nós somos. O que Deus pensa de mim, o que Deus pensa de você, é que define quem eu sou. E aí agora a pergunta para nós, será que os nossos pensamentos têm definido quem Deus é? Será que o que eu penso define quem Deus é? Porque como eu falei aqui, se eu penso mal da criação de Deus, se eu tenho ideias diferentes das de Deus, se eu tenho argumentos diferentes dos de Deus, será que os meus pensamentos estão definindo quem Deus é? Se eu tenho pensamentos diferentes do que é comunidade de fé, se eu tenho pensamentos diferentes do que é corpo de Cristo, se eu tenho pensamentos diferentes do que é adoração, será que eu estou definindo quem Deus é? Porque os pensamentos de Deus nos definem.
dizem quem nós somos. Mas será que o que a gente pensa de Deus e como a gente manifesta isso e vive essa realidade tem definido Deus? Tem manifestado quem Ele é? Tem feito com que Ele seja conhecido exatamente como Ele é? Porque as pessoas vão conhecer Deus a partir de mim. As pessoas vão conhecer Deus a partir do que eu penso dEle. É assim que as pessoas conhecem Deus. Jeremias que diz isso, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E sabe como a gente alimenta nossos pensamentos? Sabe? Alguém sabe? Como você alimenta seus pensamentos? Pensando. Alimentamos nosso pensamento pensando. Aí a Bíblia fala, né, aquele texto bastante conhecido que a Cris gosta, né, se já morremos com Cristo, já ressuscitamos com Ele, né, nós precisamos pensar no quê? Nas coisas do alto. Se eu quero alimentar, né, meus pensamentos, e as coisas do alto faz referência a Deus, se eu quero manter um pensamento saudável, exato de quem Deus é, né, então eu preciso alimentar meus pensamentos com as coisas do alto. E o livro de Filipenses 4 vai reforçar isso, ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Se tem alguma virtude, se tem algum louvor, é disso que você tem que ocupar o seu pensamento. É assim que a gente alimenta nosso pensamento. Mas tem gente que passa a semana remoendo o que ouviu do outro. Tem gente que passa a semana remoendo uma palavra ministrada que não desceu, ficou entalada aqui. Né, palavra ministrada, a gente não fica remoendo aqui no pensamento, a gente remoe no espírito. Porque o espírito, né, vai trazer o discernimento para nós, é aí que vai subir para a nossa mente, para o nosso pensamento, e nós vamos ter atitudes de acordo com a palavra que nos foi revelada. O grande problema é que a gente tenta receber a mensagem com a mente natural, com a mente humana. Aí ela bate de frente com as nossas fortalezas, com os nossos pensamentos, e aí ela não é revelada ao nosso espírito. E a gente causa resistência. Então, nossos pensamentos precisam ser alimentados todos os dias. E o mais grave de tudo isso é que a gente não pode se perder só naquilo que a gente acha. Só naquilo que a gente pensa por nós mesmos. Né? As pessoas hoje usam bastante essa palavra, né? Eu milito por uma causa, eu tenho uma bandeira. A gente não pode se perder naquilo que a gente acha, a gente precisa saber o que Deus acha, o que Deus pensa. É o que eu sempre falo, nós não fomos criados e largados suspensos aí no ar. Tem um modelo, tem um manual do fabricante, tem um porquê nós fomos criados. E a gente não pode viver por nós mesmos independente de Deus. Algumas lutas, né, são legítimas, algumas posturas são legítimas, alguns entendimentos, né, posturas, militâncias, como eu falei, de algumas causas são legítimas, mas elas não podem acontecer independente da vontade de Deus. Elas não podem funcionar fora da vontade de Deus. E quando eu faço isso dentro da vontade de Deus, Deus coopera para que isso aconteça e isso seja levado para que a vontade dele se cumpra. Nessas áreas onde as pessoas militam ou têm uma bandeira levantada em favor de alguma coisa. Mas nada pode acontecer fora da vontade de Deus. Amém? Então eu preciso pensar como Cristo pensa, alimentar os meus pensamentos daquilo que Ele pensa. Buscar as coisas que são do alto. E os meus pensamentos precisam definir quem Deus é na minha vida. Assim como os pensamentos dele a meu respeito me definem, aquilo que eu penso também precisa definir quem Ele é. E eu só vou conseguir isso, né, de definir quem Ele é, quando eu me alimento dele mesmo. Amém? E a última coisa aqui, para a gente encerrar, é que a maturidade vai permitir, né, que você sintamos só aquilo que nós devemos sentir.
Essa parte do sentimento acho que é a que mais pega em todas as pessoas. Todo mundo sente alguma coisa. Em relação, né, a algum assunto, a alguma pessoa, a algum segmento, a alguma realidade. Só que a maturidade vai nos ajudar, vai nos levar a sentir exatamente o que a gente precisa sentir. O sentir faz parte da alma. Porque na nossa alma estão os nossos pensamentos, nossas emoções e nossas vontades. Então é importante que o que eu sinto seja fruto daquilo que a minha alma tem desenvolvido, mas uma alma alcançada pela realidade do Espírito em mim. E não a minha alma ainda deformada, e não a minha alma ainda não alcançada pela vida de Cristo, pela natureza de Cristo em mim. Porque a nossa trajetória é o quê? É que o Espírito, né, que está em nós, que a vida de Deus que está em nós, alcance a nossa alma. E nossa alma seja salva. E a gente passe a pensar, a sentir e ter vontades relacionadas à vida de Deus que está em nós. E não independente da vida de Deus. Amém? Olha o que eu escrevi aqui, ó. Eu não escrevi, não. Eu só marquei aqui. O texto de 2 Coríntios fala assim, 2 Coríntios 10 fala que embora nós vivamos como homens, a nossa luta não é segundo os padrões humanos. Porque as armas, né, da nossa luta, da nossa guerra, não são armas humanas, mas são armas espirituais e elas vão destruir o quê? As fortalezas que vão se levantar contra o conhecimento de Deus. Ou seja, nós recebemos, né, de Deus essas armas, essas condições para combater todas as fortalezas que estão na nossa mente. E a gente pensa, nós recebemos armas de Deus para para combater todas as fortalezas, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, para combater o que outras pessoas pensam. Mas esse trabalho primeiro é na minha vida e primeiro é na sua vida. Eu preciso combater as fortalezas da minha mente. Sentimentos, pensamentos, emoções, vontades que estão aqui e que estão fora da vontade de Deus. E essas armas são poderosas para destruir todo pensamento, todo sentimento, toda emoção, toda vontade que se levanta fora da vontade de Deus. Amém? Há pessoas que não estão aqui hoje por fruto daquilo que elas pensam. A respeito do que é comunidade de fé, a respeito do que é estar junto, a respeito da importância de estar aqui reunidos como família, como corpo. Há pessoas que não respeitam a autoridade, fruto daquilo que elas pensam. A gente estava estudando essa semana, e aí tem uma matéria que está falando que o relógio é autoridade na nossa vida. Se a gente chega atrasado em algum compromisso, não é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, é porque você não soube administrar. Então, o relógio funciona como autoridade na nossa vida. Assim como o radar lá na rodovia, também funciona como autoridade na sua vida. Quando você olha para o radar, você precisa parar. Você precisa diminuir a velocidade. Ele é autoridade na sua vida. Ninguém falou nada, né? Tá bom. Ele é autoridade na sua vida. Então, é importante que a gente entenda que esse princípio de autoridade não foi homens que instituíram. Esse princípio de autoridade já vem desde a criação. Foi o próprio Deus que instituiu. E a gente precisa entender isso, porque se eu não me submeto à autoridade de Deus, eu não me submeto a mais nenhuma outra autoridade aqui. É essa nossa luta todos os dias com toda e qualquer autoridade que a gente tem aqui. Professor em sala de aula, horário, limite lá nas plataformas lá de trem, lá, não fala que não pode ficar fora da linha amarela? Aonde o povo fica? Para frente da linha amarela, eles não estão nem aí. Mas tudo isso vem da onde? Todas essas, né, descompensações da relação do homem com Deus. Se ele não está abaixo da autoridade de Deus, não reconhece, não respeita a autoridade de Deus, não foi reconciliado ainda em autoridade com Deus, ele não vai respeitar nenhuma outra autoridade aqui.
Com a queda, né, toda essa realidade se modificou. E duas coisas, nessa parte eu não posso falar. Continuando aqui. Há pessoas que eu falei, né, que não obedecem à autoridade por fruto daquilo que elas pensam. Há pessoas que não desenvolvem comunhão com os irmãos, fruto daquilo que elas pensam. Para mim tá bom, eu só vou lá, participo do culto, recebo a palavra e vou embora. Mas é corpo de Cristo, a gente precisa se desenvolver, um irmão com o outro, é assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce. Não, eu vivo a minha vida assim, tá bom. Fruto daquilo que pensam, independente de Deus. Né? Há pessoas que não cultivam nem comunhão com Deus, fruto daquilo que elas pensam. Irmão, precisa ler a Bíblia, orar, passar tempo com Deus, é isso que desenvolve comunhão. Eu e Deus, nós temos outro lance. Eu e Deus, a gente funciona diferente. Fruto daquilo que pensam. E aí não desenvolve comunhão com Deus, não desenvolve comunhão com os irmãos. Tem gente que fala, eu vou conhecer Deus sozinho. Mas irmão, eu conhecer Deus junto, na realidade do corpo, Deus se revela. Não, eu vou buscar Deus sozinho do meu jeito. Não sei como que vai conhecer, porque a Bíblia diz que Cristo se revela onde? No corpo. Cristo está no corpo. E quanto mais eu conheço de Cristo, pega essa. Quanto mais eu conheço de Cristo, mais próximo do corpo eu estou. E aonde que estão as pessoas que querem conhecer mais de Cristo? Separadas do corpo. Cristo se revela no corpo. Então, quanto mais eu estou avançando em conhecimento de Cristo, mais perto do corpo eu estou, mais envolvido com o corpo eu estou, mais em comunhão com o corpo eu estou. E aí tem gente que não desenvolve esse tipo de comunhão, fruto daquilo que pensam. Por isso Paulo falou, eu precisei deixar as coisas de menino. Eu precisei deixar as coisas que eram típico da imaturidade. Para quê? Para avançar no estágio de maturidade. E mudar o que eu falo, o que eu sinto e o que eu penso. Não em função dele, mas em função de quem Deus é. Amém? Precisamos mudar quem nós, ou melhor, mudar o que nós falamos, o que nós sentimos, o que nós pensamos, em função de quem Deus é. Não em função de nós mesmos, não em função de pessoas, mas em função de quem Deus é e aonde nós estamos nele. Amém? Olha aqui uma coisa para a gente pensar, O ano já está acabando, nós já estamos em novembro. Não é? Nós já estamos em novembro. E o que mudou na sua vida nesses 10 meses que passaram? Daquilo que você falava, daquilo que você pensava e daquilo que você sentia. De janeiro até outubro, né, que foi o mês que acabou. Você começou o ano pensando uma coisa, continua pensando? Você começou o ano falando uma coisa, está falando ainda? Você começou o ano sentindo alguma coisa, você continua sentindo? Para onde a maturidade te levou? Porque tem gente que não passa só 10 meses pensando a mesma coisa, passa anos da vida pensando a mesma coisa. E isso que eu estou falando pensando é independente de Deus, tá? Pensamento próprio que a pessoa desenvolve. Tem gente que está falando a mesma coisa há anos. Tem gente que sente a mesma coisa há anos. Sabe aquela frasezinha célebre que todo mundo fala e que está igual caneta azul, azul caneta? Sabe, que ninguém aguenta mais ouvir? Eu não sinto o amor de Deus naquela igreja. Eu não sinto que o corpo de Cristo manifesta amor naquela igreja. Essa ganha do azul caneta, essa frase. Que as pessoas falam, eu não sinto, eu não sinto. Tem 300 anos que a pessoa não está sentindo o amor de Deus na igreja. E é o que eu falei, como que eu vou sentir amor se eu não conheço Cristo? Se eu conheço Cristo, Cristo é amor. Se eu estou conhecendo Cristo, eu vou manifestar amor. E não vou ficar querendo receber amor. E não vou ficar querendo que as pessoas venham e me deem alguma coisa. Porque eu mesmo vou manifestar o que eu estou recebendo. Amém? Então, o que a gente ainda está sentindo? O que a gente ainda está pensando? O que a gente ainda está falando? Que está fora da realidade de quem Deus é. Está fora do nível de maturidade que a gente precisa estar.
E o tempo está passando, e a gente já entrou em novembro, e daqui a pouco outro ano que já vai estar chegando aí. Né? E mais um ano se passou, e o que mudou? Paulo falou, eu deixei as coisas de menino. Ele não falou, eu fui empurrado para outra fase. Eu fui empurrado para outro processo. Aí eu não queria ser maduro, me obrigaram a ser madura. Onde que eu estou? Eu queria continuar lá. Não, ele falou, eu deixei as coisas de menino. Eu abandonei as coisas de menino. Eu abri mão das coisas de menino. E essa é a nossa maior dificuldade. Deixar. Deixar estágios, deixar processos, deixar posturas, deixar pensamentos, deixar sentimentos, deixar emoções, deixar vontades. Essa é a nossa dificuldade. Deixar cair os nossos véus, deixar cair nossas fortalezas, porque muitas dessas realidades que nós vivemos é cômoda para nós. Mas se nós estamos num processo de maturidade, as coisas precisam ir mudando. A gente tinha que olhar para trás e falar, nossa, olha como eu mudei, né? O jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de agir, desde o começo do ano até aqui. A gente precisa mudar. Tem pessoas que ainda têm o mesmo pensamento, o mesmo sentimento em relação a missões, desde o dia que aceitou Jesus, e é o mesmo até hoje. 30 anos de crente, 40 anos de crente, já não enxerga, ainda não consegue enxergar missões inserido dentro da realidade de corpo. Olha a missão como algo separado no corpo, na igreja. Vamos ajudar um missionário aqui, vamos ajudar um país ali, faz parte de toda essa realidade que nós estamos inseridos nela. Amém? Eu estava ouvindo um homem falando, acho que foi o Gil que me passou um vídeo. O Gil passa vídeo, né, gente? Vocês conhecem o Gil, né? Não? Então tá. O Gil passa bastante vídeo, tá bom? Não passe o WhatsApp para ele, que ele gosta de passar vídeo. Vai encher sua galeria lá de vídeo, lá que o Gil gosta de passar vídeo. Esse Gil meu aqui, ó. E no vídeo falava assim, acho que era um psicólogo que estava falando, ele falou que, olha a realidade lá fora, hein? Ele falou assim que a maior dificuldade dos mestres hoje, dos professores, né, nas universidades, antes de ensinar, primeiro é desconstruir o que está na mente das pessoas. Que as pessoas chegam nas escolas, nas faculdades, cheio de, como é que ele falou? De cultura inútil. Preenche um pensamento cheio de cultura inútil. E aí chega lá, os professores não conseguem, né, ativar o conhecimento que há neles, porque eles inseriram, né, um monte de outras coisas que ocupou o lugar. Olha lá, dá seu WhatsApp para ele que ele manda. Adora mandar vídeo, Rodrigo, manda para ele. Ele falou que está cheio de cultura inútil, então as pessoas, eles precisam tirar, primeiro, desconstruir tudo isso, e aí eles perdem tempo. Por quê? Porque o conhecimento já está nas pessoas, então ele precisa ser ativado nas pessoas. O papel do professor é ativar o que já está nas pessoas. Só que aí tem um bloqueio lá, um monte de cultura inútil que foi inserida, e aí eles perdem tempo. E às vezes conosco é a mesma realidade, a gente está cheio, né, de fortalezas, de pensamentos, de sentimentos que estão cauterizados em nós, e a gente não quer que toque, a gente não quer que tira, em função do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus torna tão leve tantas outras coisas, tantas outras áreas da vida. Né? Torna leve a realidade de igreja, torna leve a administração de uma casa, torna leve o desenvolvimento de uma profissão, torna leve, né, o entendimento, o conhecimento, né, numa faculdade, numa escola. E a gente tem tido dificuldade, por quê? Porque a gente está cheio de outros conhecimentos, de outros pensamentos, de outras vontades. E a gente precisa se livrar disso, como Paulo falou, eu fui liberado disso, eu me livrei das coisas de menino, para que eu pudesse agora experimentar essa realidade no perfeito que está em mim, no perfeito que está em nós. Amém? Deus não quer a nossa melhor versão. Deus quer ver o Filho dele em mim e em você. A gente fica vivendo os nossos dias para ser a nossa melhor versão. Eu sou a minha melhor versão. Tem gente que quer ser a melhor versão da mãe. Tem irmão que quer ser a melhor versão do irmão mais velho. Deus não quer sua melhor versão. Deus quer ver o Filho dele desenvolvido em você. Deus quer ver o Filho dele desenvolvido em mim. Porque Ele olha para nós e a única coisa que Ele vê é o Filho dele.
E as outras coisas que nós fazemos é consequência, é fruto da vida dele desenvolvida em nós. Alegra a Deus também da mesma forma, mas alegra muito mais ele ver o Filho dele desenvolvido em nós. E a gente fica gastando tempo, gastando recurso, gastando sentimento, envolvendo coisas para alcançar um nível, para alcançar uma versão que não vai nem chamar a atenção de Deus. E na verdade, a maioria das coisas que a gente faz nem é para chamar a atenção de Deus, é para chamar a atenção de outra pessoa. Quando na verdade o nosso maior trabalho tem que ser não para chamar a atenção de Deus, mas para desenvolver o Filho dele em nós. E isso vai atrair o olhar dele para nós. Naturalmente isso vai atrair o olhar dele para nós. Quando nós amadurecemos em Deus, nós não deixamos que os nossos olhos vejam, que a nossa boca fale, e nem é que a nossa alma sinta o que não é própria da natureza que nós carregamos. Amém? A maturidade vai fazer com que a gente só manifeste aquilo que é próprio da natureza que nós carregamos. Senão fica incompatível. Eu tenho a natureza de Deus, mas tudo que eu falo, que eu sinto, que eu penso, é da minha própria natureza. São naturezas incompatíveis, por isso que o Senhor compartilhou conosco a sua natureza. A maturidade é um processo, e ao longo do tempo, a gente precisa ir deixando posições e avançando a outras. O problema não é ser imaturo, o problema não é ser menino, o problema é permanecer nesse estágio, é permanecer nessa condição. Qual que é a grande luta dos idosos hoje? Os filhos de 30, 40 anos que não querem ir embora de casa. Já cresceu, já era para estar longe. Mas está lá grudado na mãe, tomando leitinho. A mãe que tem que... A mãe não, né? Que já é mãe, mas que já é vó, bisavó de outros. Ela que tem que levantar de manhã e buscar pão para o meninão que está lá dormindo, acorda meio-dia. Não deixa a casa da mãe. É um processo, então a gente precisa ir avançando. Não podemos permanecer tempo demais no estágio que já era para a gente ter avançado. Por isso chama processo, vai levar tempo, lógico. Mas de tempo em tempo eu tenho que ter avançado pelo menos um pouquinho. Mas tem gente que está 30, 40, 50 anos no mesmo estágio, na mesma posição, com o mesmo pensamento, com a mesma dureza de coração, com a mesma resistência diante de algumas coisas. Então a gente precisa aceitar esse processo, entrar nesse processo. E que a maturidade nos livre das coisas de menino que ainda está em nós. Amém? Que a maturidade nos livre das coisas de menino que às vezes a gente ainda não enxerga, que são comportamentos de menino, que são comportamentos que já não dizem mais respeito à fase que nós estamos, ao estágio que nós estamos. Que a vida de Deus em nós sinalize áreas da nossa vida que a gente precisa deixar. Que a vida de Deus em desenvolvimento em nós sinalize pensamentos que a gente precisa deixar, vocabulário que a gente precisa deixar. Né? Tem coisas que pelo tempo que nós já caminhamos com Deus, não era nem para a gente estar falando mais. Tem coisas em relação à vida de Deus, à realidade de corpo, que já era para a gente ter mudado de estágio faz tempo. Né? Não porque nós somos bons, mas é pelo tanto de Deus que tem se revelado a nós, que isso já não condiz mais com o conhecimento e com o alcance da vida de Deus revelada a nós que nós temos alcançado. Então que nessa manhã, né, o nosso pedido, a nossa oração, a inclinação do nosso coração nessa manhã, é para que o Espírito nos direcione com exatidão aquilo que nós precisamos deixar. Como Paulo disse, eu deixei as coisas de menino. Essa é uma atitude que parte de mim, é uma atitude que parte de você. Nós precisamos deixar as coisas de menino. Fazer essa análise, quanto tempo eu ainda falo a mesma coisa, quanto tempo eu ainda estou sentindo a mesma coisa. Como eu falei, tem gente que não consegue mais fazer parte dessa realidade por causa daquilo que ela sente, por causa daquilo que ela pensa. E pensa em relação a pessoas, mas o que eu penso em relação a Cristo? Eu preciso conhecer a Cristo, aí Cristo me revela o coração das pessoas. Cristo me mostra como me relacionar com as pessoas.
Mas a gente faz o caminho ao contrário, por isso que a gente enfrenta problemas, por isso que a gente enfrenta obstáculos no caminho. Se eu não conheço Cristo, eu vou ter dificuldade de me relacionar no corpo. E é aquilo que eu falei, não adianta também querer conhecer Cristo isolado do corpo, porque Cristo se revela no corpo. É o corpo que revela o Cristo agora. Amém? Que nessa manhã o Espírito te oriente, que o Espírito me oriente a saber o que há em mim que precisa ser deixado, a saber o que está em você que precisa ser deixado, para que a gente continue avançando no estágio de maturidade. E a gente comece a falar, a pensar e a sentir como filhos maduros que manifestam em Deus sua vida, sua natureza, né, aquilo, a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos, e assim a gente faça Cristo conhecido, aonde nós formos e aonde nós estivermos. Amém? Senhor, nós te damos graças por essa palavra. Senhor, nós sabemos que é um estágio desafiador, Pai, a maturidade. Porque por nós mesmos, Senhor, com a força do nosso braço, ou com conhecimento intelectual, nós conseguimos estar em altos níveis, ó Pai, em altos patamares, Senhor. Mas nós não queremos caminhar só por essa via. Nós queremos avançar, Senhor, pelo caminho da maturidade no Senhor, no conhecimento do Senhor. Porque aí sim o Senhor nos leva onde nós devemos ir, o Senhor nos posiciona onde nós devemos estar. E por ser o Senhor o nosso fundamento, a nossa base, a nossa plataforma, nós não nos afastaremos daquilo que nós somos em Ti. Obrigado, Senhor, por cada filho seu que está aqui. Senhor, obrigada por cada filho seu que faz parte dessa realidade. Obrigada por cada filho seu, Senhor Deus, que está além dessa nossa realidade, mas também tem o mesmo compromisso de amadurecer, Senhor, para fazer o Senhor conhecido. Que o Seu Espírito sinalize a cada um de nós, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos deixar. Como Paulo diz que deixou as coisas de menino, deixou a fase de menino, deixou a etapa de menino e avançou, Senhor Deus, a etapa de maturidade. Senhor, nós queremos avançar, Pai, nós queremos avançar. Não queremos ter só como sinal, Deus, um ano cronológico que está se passando, Senhor. Mas nós queremos sempre estar olhando para a vida do Senhor em nós, Pai. Aonde o Senhor nos quer, aonde o Senhor quer nos posicionar, Senhor. Precisamos estar, ó Deus, aonde o Senhor está e manifestar aquilo para que o tempo que o Senhor tem nos posicionado precisa manifestar. Queremos ser filhos maduros, Pai. E os filhos maduros são aqueles que manifestam a vida do Cristo em desenvolvimento em nós. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Amém, queridos?